Fala galera, meu nome é Jorge André, eu sou do Cinecult 23. Hoje eu tô aqui para falar do filme Aquaman 2, O Reino Perdido, o último filme de super-herói do ano de 2023, né? Mais um filme aí da DC que traz a continuação direta do filme original Aquaman. Jason Momoa repete o papel, acho que um dos melhores papéis dele, eu gosto muito dele como ator e como pessoa também. E o Aquaman é um dos meus heróis favoritos, eu gosto muito da ambientação que se passa a história, do oceano. A gente sabe que existe muitas pessoas estão e eu também estamos saturados de filmes de super-herói. A gente sabe que existe muitas coisas que estão se repetindo, saturou um pouco. Essa questão de bilheteria teve um impacto grande. Só que o Aquaman eu acho que ele traz um diferencial por ele ser o rei de Atlântida, né? Ser uma continuação direta, então tem ligação total com o filme primeiro, né? E também o Elenco em Sintonia aqui, uma história bem interessante, com uma ligação forte relacionada à família, não só por Aquaman estar com o filhinho junto com a Mera, né, serem pais, mas também por envolver o irmão dele, que é o outro rei de Atlântida do primeiro filme, o Patrick Wilson, que também está ótimo no papel aqui. E eu vou falar um pouquinho aqui o que eu achei do filme que estreia quinta-feira agora nos cinemas. Amanhã já peço você curtir, compartilhar, divulgar, seja membro aqui no canal, é muito importante a sua ajuda para fazer meu canal crescer aqui, tá bom? E siga a gente no Instagram também, @NovoCineCult. Acabei de colocar as primeiras impressões do filme lá e logo posto muita coisa legal lá, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, Aquaman 2, O Reino Perdido. Já inicia mostrando o Aquaman pai, né? Dono de casa junto com a Mary. Eles casaram, tem um bebezinho. Eles estão morando na casinha ainda do primeiro filme, que é do pai do Aquaman. E ele participa da criação do menino. Eles começam a perceber que o menino também tem esse dom dos pais, né? Herdado dos pais. E ao mesmo tempo aparece o Raia Negra tentando ainda um plano maligno atrás desse tal Reino Perdido, que é o subtítulo do filme. Um antigo poder é libertado e o herói Aquaman precisa fazer um perigoso acordo com um aliado improvável, que é o Patrick Wilson, né, que é o irmão dele, para proteger a Atlântida e o mundo de uma devastação irreversível. Então, a partir do momento que o Raya Negra encontra esse reino perdido, ele encontra um tridente também, e esse tridente tem um poder maligno que acaba meio que infectando ele e fazendo com que os planos dele se saiam do papel e ele vá atrás da sua vingança que ele busca tanto desde o primeiro filme. Mera, vamos lá. Com relação a Mera, aqui no trailer, quando saiu o trailer, o filme é recheado de polêmicas por conta dela também. A polêmica que teve no tribunal com relação a Johnny Depp, que eu acho que não vem ao caso de prejudicar a personagem, porque a Mera, nos quadrinhos, ela tem uma função super importante, e no filme primeiro também. Então, assim, quando eu vi o trailer, não vi que ela apareceu tipo 1 ou 2 segundos do trailer. Só que aqui no filme em si, ela tem uma participação legal e bem bacana. O diretor James Wan já tinha dado uma entrevista falando que a Mera não seria o foco principal do filme, da segunda parte, que ela realmente apareceria um pouco menos. Só que mesmo assim, considerando teve algumas cenas cortadas, eu acho que principalmente da relação dela com o Momoa, como os pais, eu queria ver mais um pouquinho disso. Mas na ação em si, ela tem um papel importante sim. Muitas vezes ela está presente na ação, ela salva o Momoa de situações, ela participa de uma cena de ação muito bacana de perseguição. Então ela tem importância, assim. A Mera aqui, ela participa bem, como eu falei, não como primeira assim, que ela era o foco principal. Ela tá mais coadjuvante aqui, mas ela tá presente. Isso que eu achei legal também, eles meio que deixarem a personagem, apesar de eu achar que houve sim cortes em cenas dela, né? Da história, eu acho que o vilão mais, como é que se diz, sanguinário do que nunca, né? E mais maléfico também. Depois que ele acha esse tal tridente amaldiçoado, ele começa a colocar os planos dele em prática. A gente vê que é uma coisa que deixou ele mais poderoso e tal. E a partir disso, ele tem que, o Jason Momoa, né? O Aquaman, tem que encontrar o irmão dele, o Patrick Wilson, para poder meio que dar o norte para ele, orientar e ajudar no como desvastar acabar com essa ameaça. E também uma coisa que eu achei legal relacionada ao ambiente climático. Então, assim, o filme tem muito essa crítica social que é muito real e muito latente nos dias atuais, que é a questão do clima e de todo o alvoroço que o mundo tem passado relacionado a isso, entendeu? Então tem essa mensagem bacana. E aqui ele se concretiza na forma do cientista, que ele meio que ajuda, ele é humano, ele não tem superpoder, mas ele meio que é um aliado do vilão, do Raia Negra, mas depois ele começa a perceber que os planos dele para a humanidade, para essa questão climática, são muito perversos e muito prejudiciais para o planeta. Então ele começa a meio que ficar
balançado naquilo que era a missão dele, e eu não quero dar spoiler aqui pra vocês, mas ele tem um papel fundamental, e eu achei legal trazer isso, porque ele é um personagem humano, que não tem poder, e ele é um cientista, ele estuda sobre tudo isso, então na verdade ele também é um herói em meio a tudo isso, porque assim, seria maravilhoso se existisse o Aquaman pra acabar, pra meio que fazer aliança entre a Atlântida e os seres humanos, buscando tecnologia pra mudar essa situação climática, mas não. Então aqui, no filme, colocar ele como figura humana e como cientista, traz essa ponte, esse gancho para a realidade do que está acontecendo relacionado aos mares, às geleiras, tudo isso que é abordado no filme devido à destruição humana. Então eu acho legal que tem essa ponte muito forte com essa questão ambiental, que é uma coisa que o Momoa fala em entrevista também, que o próprio James Wan fala. Então o personagem do cientista aqui para mim me ganhou por conta disso, dessa questão do cuidado com os mares e também dessa questão social, ambiental muito grande que estamos vivenciando nos tempos atuais, né? A ação aqui também são bem interessantes. A partir do momento que o Aquaman vai buscar o irmão dele que está preso num deserto aí, numa cadeia, e as coisas também começam a ganhar um corpo mais de ação. Então, assim, a cena que ele vai buscar o irmão resgatar junto com o amigo dele, Polvo, lá, é muito engraçado e muito divertido também. Então, as cenas estão ótimas. O Patrick Wilson tá excelente no filme aqui. Ele manteve o mesmo jeitão dele, assim, do primeiro, tal, enquanto o Jason Momoa é um molecão, né? Um super brincalhão, assim, nas lutas. Achei as cenas de lutas bem coreografadas, os efeitos também. Eu amo os efeitos do fundo do mar desse filme, né? Os cabelos, como que eles fazem aquele cabelo ficar, né? Com vários personagens. Aqui também destaco a Nicole Kidman, que tá linda como a mãe, né? Do Aquaman e do Patrick Wilson também. Que tem uma cena de ação com ela bem interessante. E ela também é o elo dessa questão familiar que junta os dois pro desfecho, então é interessante. Os personagens todos sintonias e as cenas de ação muito legal. É quando ele vai resgatar o irmão pra ir atrás do Raia Negra, eles entram numa ilha meio que a Garganta do Diabo, se eu não me engano, que é meio que perdidos no espaço, assim, eles pequenininho e tudo meio que grande, assim, então rende boas risadas e boas piadas e muita ação, né, nessas sequências aí que aparece a dupla, o Momoa e o Patrick Wilson. Então eu acho que deu muito certo essa química entre os dois, como irmãos, por conta dessas questões familiares que vem desde o primeiro filme, né? Já me alongando aqui muito, né? Eu gostei muito do vilão também, seguir essa vilania voraz dele, depois que ele conseguiu esse poder aí do mal, tal, continuar com o plano e também nunca perder essa questão de vingar o Aquaman pelo que aconteceu do pai dele no primeiro filme. Então, é um puta vilãozão mesmo, assim, nos bons sentidos da palavra. O desfecho é interessante, tem uma cena pós-crédito, eu não sei se ele vai ter uma continuação ou não, se eles vão acabar por aqui, né? E o filme ele consegue divertir bastante, muito pelo Momoa. Eu acho que, como eu falei pra vocês, ele veste a roupa do personagem, o uniforme, a gente vê que ele gosta de fazer o personagem, a gente vê meio que o jeitão dele é esse mesmo do Aquaman. Ele não é só essa questão cômica, mas ele é um super ator, então as cenas dramáticas, as conversas com o pai, ou então a questão do futuro de Atlântida, que ele tem que mexer os pauzinhos dele pra tentar contornar, afinal ele é o rei, ele consegue entregar uma boa interpretação. Então eu acho que o filme ele fica nisso de divertir e entreter, né? Que é a função do filme de super-herói aqui. Como eu falei, eu gosto muito das histórias do Aquaman, eu gostei do primeiro filme, gostei mais desse ainda. Achei que eles teve uma nuance muito equilibrada de humor, de ação e de mensagem, como eu falei pra vocês, do cientista. E é isso, eu gostei do filme. E você, se assistiu, eu quero saber a sua opinião. Escreva aqui que eu leio tudo, viu? Se você curtiu o vídeo, curta, divulgue, compartilhe pra galera aí fã da DC. Me ajuda muito aqui no canal. E é isso, vou ficando por aqui. O filme estreia quinta-feira nos cinemas, dia 21 de dezembro. O último filme aí de herói pra fechar esse ano de 2023. E eu achei que foi bem concluído aí, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Tchau.